Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez a quem está online, quem está conosco. É a primeira live que a gente está fazendo pela EPC Experts, então a gente agradece a quem está com a gente, agradece a quem já conhece a plataforma, quem não conhece ainda, as pessoas que já se cadastraram. Eu acho que é importante dizer o que é a EPC Experts. A EPC Experts é uma plataforma de tecnologia e educação. O nosso objetivo é trazer educação de uma maneira diferenciada daquilo que existe no mercado. O nosso objetivo é, de fato, como é colocado no nome da plataforma, né, dos experts, é trazer expertise, é trazer conhecimento, é trazer experiência das pessoas de uma maneira diferente daquilo que está no mercado, de uma maneira diferente daquilo que normalmente é feito quando a gente fala de educação profissional, né? Então a gente quer trazer algo diferente. Nosso objetivo é colocar as pessoas em contato com os experts. Boa noite a quem está entrando, né? Obrigado aí pela presença. E o nosso objetivo é colocar as pessoas em contato com os experts. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas aprendam de uma maneira diferente e é trazer um tipo de educação que ela é voltada para mercado. Esse é o objetivo da EPC Experts. Meu nome é Paulino Meira, eu sou contador, trabalho com contabilidade há 14 anos. Já trabalhei em contabilidade nos setores público, privado e terceiro setor. Já trabalhei em contabilidade em departamentos diferentes, fiscal, contábil, controladoria. Mais recentemente na parte técnica normativa, né, em uma grande empresa nacional com filiais em vários países. Sou especialista em IFRS, sou especialista em normas internacionais de contabilidade. Sou coordenador acadêmico dos cursos de contabilidade da EPC Experts e também professor do curso Manual de Contabilidade na Era Digital, como ser um contador 4.0. E como parte desse grupo de experts, né, o meu objetivo hoje aqui é trazer um tema, como colocado na nossa divulgação. O nosso objetivo é trazer um tema que é um tema extremamente relevante, que é um tema que está sendo muito falado, muito discutido, e que eu acho que é importante que a gente discuta aqui também, que é a respeito de quais são as habilidades necessárias ao contador nessa revolução 4.0. O termo 4.0 está em todos os lugares possíveis e imagináveis que você passa, você ouve o termo 4.0. E aí, gente, é importante a gente ter uma discussão nesse sentido, porque existe uma mudança muito grande de mercado, certo? Então, quando a gente usa essa expressão contador 4.0, na verdade o que a gente está querendo dizer é o seguinte: estamos passando por uma nova revolução. Né? Tivemos as revoluções industriais que trouxeram mecanização, que trouxeram depois as novas tecnologias. Agora a gente está no momento em que a gente está se deparando com a internet das coisas, um momento em que a gente está se deparando com inteligência artificial, tudo está mudando, muitas profissões estão sendo dadas como quase mortas, né? A gente tem aí as profissões zumbis, se a gente pode dizer dessa forma, mas a verdade é que o mercado ele tem levantado aí muitas questões. A gente tem notado que desde 2016, pelo menos uma vez por ano, sai na Exame, por exemplo, uma lista das profissões que vão acabar nos próximos 20 anos, como que isso está mudando, como que as profissões vão mudar, quais são as habilidades necessárias. E a gente tem visto essa movimentação e acaba que uma das profissões que entram nessa lista é a contabilidade, é a profissão do contador. E quando a gente vê essa informação, nós como contadores, muitas vezes a gente pode se deparar com uma preocupação. Poxa, ok, então quer dizer que vai acabar a profissão de contador? Às vezes você pode ser um estudante de contabilidade ou um profissional de contabilidade que está começando a carreira agora e pode estar se perguntando, poxa, mas então quer dizer que vai acabar a profissão de contador? Como funciona isso? Qual é a questão? Gente, é importante a gente delimitar, né, que normalmente, quando se fala a respeito de profissões que vão acabar, quando se fala a respeito de dificuldades que as profissões vão ter no futuro,
como que o mercado vai se comportar no futuro com relação a essas profissões, etc. É bom a gente delimitar o seguinte: toda essa análise que é feita, ela é feita dentro de um contexto geral. Então, ela é feita pensando naquela visão do contador que o mercado tem, ou que as pessoas que estão fazendo aquela pesquisa têm. E, normalmente, gente, essa visão é uma visão generalista. É uma visão da profissão, das profissões que estão nessa lista de profissões que vão acabar, uma visão muito generalista. Uma visão muito en passant, né? Uma visão muito superficial. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas análises. Eu não estou dizendo que as pesquisas estão erradas, não estou dizendo que os profissionais que fizeram as pesquisas não estão certos, né? Não estou dizendo que esses profissionais que fizeram essas pesquisas são profissionais ruins. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado com o grau de análise que nós fazemos disso. Nós precisamos tomar muito cuidado com como nós analisamos essa questão. Então vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente dizer o seguinte: sim, muitas das funções relacionadas com a profissão de contador vão acabar. Isso é um fato. Tá? Por outro lado, quando nós colocamos essa questão, quando nós colocamos essa condição de contador 4.0, o que nós estamos querendo dizer é: nós temos um modelo de contador, ou nós temos um perfil de contador que vai continuar permanecendo relevante no mercado e que vai continuar existindo no mercado. Temos um perfil de contador que pode sim ser um contador do futuro, que pode sim exercer a sua profissão no futuro, dentro dessa revolução que está acontecendo, dessa revolução 4.0. Só que, para que esse contador continue existindo, para que o contador continue sendo relevante, para que o profissional de contabilidade ele consiga ter essa capacidade de se manter relevante, ele precisa ter competências e habilidades específicas, que muitas vezes não são aquelas competências e habilidades que nós conseguimos observar nos contadores hoje. Tá? Então, quando nós falamos dessa forma, nós precisamos avaliar quais são essas competências, quais são essas habilidades que esse contador precisa ter, né, nessa revolução 4.0, nessa nova era que nós estamos alcançando. E é disso que a gente vai falar hoje, certo? Primeiro ponto: o que são habilidades, o que são competências? Tá? Acho que é bom a gente delimitar isso quando nós estamos falando de competência e habilidade. Eu poderia começar já a falar: o contador precisa ter isso, o contador precisa ter aquilo, o contador precisa ter aquilo outro. Não quero começar desse ponto, não é o meu foco começar desse ponto agora. Na verdade, eu acho que é melhor a gente delimitar o que são competências, o que são habilidades, para que a gente consiga delimitar depois o que é necessário para esse profissional. Tá? Então, vamos lá. O que é competência? A competência ela é um conjunto de habilidades, de conhecimentos e a capacidade de ação de um profissional. Então, para que você seja competente, é necessário que você mescle habilidades, conhecimentos e ação. Normalmente, o que acontece, gente, é que dentro das nossas grades curriculares, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala, na verdade, dos cursos, quando a gente fala das universidades, quando a gente olha as grades, normalmente o que a gente tem é a definição de uma competência específica para que o contador ele exerça, né, para que ele seja competente para poder fazer determinada coisa, são definidos na grade aqueles conhecimentos que ele precisa ter, certo? Só que, como a gente está dizendo aqui, competência ela não é só conhecimento, ela precisa ter habilidades agregadas. E essas habilidades precisam ser agregadas, elas são habilidades diferentes dependendo daquilo que o contador quer fazer ou daquilo que a pessoa quer direcionar a sua carreira dali para frente. Então a competência ela é um conjunto de habilidades, conhecimento e mais a capacidade de fazer algo. E não só a capacidade de fazer no sentido de, ok, eu posso fazer isso. É a capacidade de ter uma ação de acordo com a situação específica. Ou seja, quando eu tenho uma situação que essa situação está acontecendo, no momento em que essa situação está acontecendo, eu consigo identificar essa situação e eu consigo definir um plano de ação para executar naquele momento, certo? O ponto aqui é, para que eu consiga ter, né, para que eu consiga atingir uma competência em uma determinada profissão, para que eu consiga ter uma capacidade de agir, para que eu consiga ter a competência para exercer uma profissão, eu preciso ter as habilidades corretas para que essas habilidades agregadas ao meu conhecimento me deem a capacidade de agir no momento em que o problema surge. Se eu tiver só o conhecimento e não tiver as habilidades, potencialmente eu não vou conseguir trazer solução para um problema, certo?
E aí a gente parte para a questão das habilidades. O que é a habilidade? A habilidade é a capacidade em fazer algo. E aí eu não estou falando, e é bom a gente delimitar isso, capacidade em fazer é diferente de ação. Por quê? A capacidade em fazer é eu detenho a capacidade, eu detenho uma habilidade específica que me permite fazer algo. Se eu não consigo colocar isso em prática por causa de alguma limitação minha, isso significa que eu não tenho a competência. Conseguiram entender a diferença aí? Eu posso ter uma habilidade, mas não ter o conhecimento. Por não ter o conhecimento, eu não consigo aplicá-la. E aí eu não tenho, portanto, competência. Eu posso ter o conhecimento e não ter uma habilidade, e por isso eu não consigo aplicar esse conhecimento. Consequentemente, eu não consigo alcançar a competência para resolver alguma determinada situação ou para exercer alguma determinada profissão ou função dentro daquilo que eu preciso. Então, quando eu falo de conhecimento agregado a habilidades, existem habilidades específicas. Quais são os tipos de habilidades que existem, gente? Nós temos as habilidades cognitivas. Essas habilidades cognitivas, elas estão relacionadas com aquilo que a gente desenvolve ao longo da vida. Elas estão relacionadas com aquilo que nós conseguimos desenvolver do momento em que nós nascemos, né, até nós chegarmos na vida adulta, nós vamos desenvolvendo essas habilidades. As habilidades cognitivas, elas são habilidade motora, então a habilidade de andar, a habilidade de se movimentar, a coordenação motora, a coordenação para poder fazer mais de uma ação ao mesmo tempo. Isso está relacionado com as habilidades, certo? Com as habilidades cognitivas. Atenção é uma habilidade cognitiva, a percepção é uma habilidade cognitiva, a memória é uma habilidade cognitiva. Então, dentre as habilidades, nós temos as habilidades cognitivas que elas estão relacionadas com aquilo que nós desenvolvemos ao longo da vida até chegar à vida adulta, certo? Nós temos as habilidades técnicas. O que são as habilidades técnicas? As habilidades técnicas são aquelas que nós aprendemos na proporção em que nós vamos caminhando na nossa vida acadêmica, por exemplo, ou nos nossos cursos técnicos, ou até mesmo do ponto de vista profissional, na proporção que nós vamos atuando nas profissões, nós vamos aprendendo habilidades técnicas. Por exemplo, programação, por exemplo, finanças, né? Capacidade na área de finanças, são habilidades técnicas que nós vamos desenvolvendo na proporção em que nós vamos estudando e vamos avançando do ponto de vista acadêmico e profissional. Essas são as nossas habilidades técnicas. Nós temos também, né, as habilidades interpessoais. Essas habilidades interpessoais são aquelas que estão diretamente relacionadas com como nós nos socializamos com as pessoas, como nós conversamos com as pessoas, como nós lidamos com as pessoas. Dentre elas, a gente pode citar, por exemplo, assertividade, a gente pode citar cordialidade, a gente pode citar flexibilidade, empatia. São todas habilidades que estão relacionadas com como nós nos comportamos perante as outras pessoas, certo? Então, quando nós fazemos, isso foi o primeiro passo, delimitar aquilo que é competência, aquilo que é habilidade. E aí o que nós queremos dizer é o seguinte, olha, para que eu consiga me manter relevante do ponto de vista profissional, como contador, eu preciso ter um certo conjunto de habilidades, eu preciso ter um certo conjunto de conhecimentos que vão me dar a competência necessária para exercer determinadas funções. E é disso que nós vamos falar hoje. Gente, quando a gente olha, e aí voltando mais uma vez no que eu disse com relação a como é o comportamento das universidades, como é a visão que nós vemos nos cursos. Quando a gente vê a forma que é feito, por exemplo, no curso de contabilidade, eu vou dar o exemplo de contabilidade porque nós estamos falando aqui do contador 4.0, nós estamos falando aqui do profissional contábil. Quando nós falamos a respeito de contabilidade, nos cursos de contabilidade nós vemos na grade dos cursos uma série de disciplinas que muitas vezes essas disciplinas elas são aplicáveis sim à realidade do profissional de contabilidade, mas que elas não são transmitidas dentro da universidade, elas não são direcionadas dentro da universidade àquele profissional da maneira que deveria ser. Por exemplo, nós temos ali o ensino de filosofia, nós temos ali o ensino de sociologia, nós temos matemática. Então, nós temos uma série de matérias que são definidas na grade,
conhecimentos que são definidos na grade e que são direcionados aos profissionais de contabilidade. Esses conhecimentos, eles são conhecimentos relevantes, mas muitas vezes nós temos todo um volume de informação que são passados nessas disciplinas e que não são diretamente aplicáveis à vida do profissional de contabilidade. Por exemplo, né, a gente tem, digamos, filosofia no curso de contabilidade. A gente tem lá um ensino de filosofia. E é engraçado, e aí eu me lembro bem de quando eu tive filosofia na faculdade, isso foi no primeiro período de faculdade, e era muito engraçado porque na aula de filosofia a gente tinha um profissional dando aula de filosofia que não era um profissional da área contábil, e aí até óbvio que fosse dessa forma, porque também muitas vezes é difícil achar um profissional da área contábil que consiga ensinar a disciplina de filosofia. Mas a gente tinha filosofia e eu me lembro que uma das matérias que a gente aprendeu em filosofia foi a respeito dos mitos, né? A mitologia. E eu era meninão, né? Era moleque. E na faculdade eu achava, pô, beleza, né? Vamos estudar os mitos e tal. E a gente não levava muito a sério aquilo porque a gente não conseguia entender onde que aquilo se aplicava na contabilidade. Como de fato não tinha onde se aplicar. Né? A gente falar de mitologia do ponto de vista da filosofia, apesar de muito interessante, de ser muito bacana, de ser um assunto legal, a gente não tem uma base de aplicação muitas vezes para esse conteúdo, certo? E aí, eu me lembro que eu, meninão, ia ter um trabalho de faculdade relacionado com os mitos, e o que minha equipe fez? Ah, beleza, então vamos escolher aí Baco, né, que é o deus do vinho, vamos escolher Baco, para poder a gente apresentar o trabalho. E aí a gente pegou e levou vinho para a sala de aula e apresentamos o trabalho vestido de toga, né? Coisa de menino, a gente apresentou o trabalho vestido de toga e aquela graça toda, distribuímos vinho para a turma, etc. Brincamos muito com isso. Por que eu estou contando essa história? Se a gente for parar para pensar, gente, na realidade da vida do contador, o que seria aplicável dentro da filosofia? O que seria aplicável do ponto de vista da mitologia, esse assunto que eu estou falando, para a vida do contador? Não seria muito melhor que dentro da filosofia que se explorasse, por exemplo, a lógica, que se explorasse, por exemplo, a dialética, a origem da dialética, a capacidade de argumentação? Não seria muito melhor que o foco fosse direcionado para isso? Eu não estou dizendo que a filosofia não é importante para o contador. Eu não estou dizendo que a disciplina de filosofia não é uma disciplina importante para o profissional contábil. O que eu estou dizendo é que muitas vezes acontece de uma disciplina ela ser direcionada na grade curricular dentro da faculdade para o profissional e ela não se ater àquilo que é importante para aquele profissional. A dialética seria extremamente importante do ponto de vista do contador. Você desenvolver a capacidade de argumentação é extremamente importante. Mas isso não acontecia. Normalmente você tem toda uma grade de filosofia que ela está relacionada a toda a base filosófica, que é bacana, é interessante, dá oportunidade para os meninões como eu era na época brincar, levar vinho para a sala, né, e vestir de toga, mas não tem tanta aplicabilidade prática na vida do profissional. Então, quando a gente fala que existe uma necessidade de alinhar habilidades a conhecimento para gerar a competência, esse é o ponto. E aí, quando nós colocamos do ponto de vista da Revolução 4.0, o que está acontecendo hoje, gente? Qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje é que o que é real hoje, né? E aí parece idiota eu falar isso, mas a realidade é que o que é real hoje, o que é fato hoje, pode não ser fato amanhã, porque as coisas estão mudando de uma maneira muito rápida, as coisas estão muito dinâmicas, a realidade do mercado ela tem mudado muito, as tecnologias têm avançado muito, e isso faz com que o próprio mercado ele tenha um dinamismo que muitas vezes ele próprio não consegue gerenciar. A gente tem aí empresas que são empresas mais antigas, porque a startup ela já tem aquela figura, né? aquela maleabilidade para conseguir se adaptar a essa realidade. Mas a gente tem empresas mais antigas que estão correndo atrás do tempo para poder tentar alcançar essa mudança que está tendo hoje nas empresas, certo? E muitas vezes elas erram.
E considerando isso, considerando o nível de tecnologia que está sendo aplicada às coisas, as profissões também estão mudando. A realidade está mudando para vários profissionais. Se a gente olhar, por exemplo, o mercado de marketing, hoje ele não é mais um marketing, é uma coisa assim, até para a gente parar para pensar na vida real, né? Quando você vai, por exemplo, quando você sai, sei lá, de Arujá em direção a São Paulo. E aí você passa pela região do aeroporto de Guarulhos. Ou até mesmo você está saindo de São Paulo e indo para o aeroporto de Guarulhos. Há alguns anos atrás, há não muitos anos atrás, quando você passava por ali, todos aqueles outdoors que tem no caminho de São Paulo para Guarulhos, todos eles, sem exceção, tinha algum tipo de propaganda. Todos eles, sem exceção, tinham algum tipo de informação. E eu não estou falando de muito tempo atrás. Né? Então, quando a gente pensa naquele caminho entre São Paulo e Guarulhos, todos aqueles outdoors eles tinham algum tipo de informação. Eles tinham propaganda de alguma empresa. Essa não é a realidade mais. Você passa por ali, tem muito outdoor vazio. Por quê? Porque o mundo do marketing mudou. Né? O mundo do marketing ele não está mais voltado para aquela tipo de publicação que ele é físico, um outdoor na rua. Até porque hoje muita gente rejeita isso por causa da poluição visual, etc. Então, mudou essa característica. Hoje o marketing digital é que manda. Hoje o marketing digital que é a visibilidade que você precisa ter para sua empresa. Isso eu estou dando um exemplo. Agora, e do ponto de vista do contador, gente? O que está mudando? A grande maioria dos registros contábeis são feitos de maneira digital. Antes, né, no passado, eu não vivia esse passado. Talvez alguém que esteja aí acompanhando viveu esse passado. Mas antes, no passado, a gente fazia registro contábil em livro diário, livro razão, na mão. Ou datilografado. Ou com aquelas máquinas que faziam, né, que prensavam ali para poder fazer o registro dos livros. Isso eu não estou falando de muitos anos atrás. Mesmo quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu trabalhava no departamento fiscal, eu ia na prefeitura, eu pegava as guias de ISS na prefeitura, um monte de guia dos clientes que a gente tinha, pegava as guias de ISS na prefeitura, a do estado já era automatizada e o federal já era automatizado. Eu pegava aquele monte de guia de ISS na prefeitura e tinha que fazer as guias de ISS, fazer as guias do imposto de serviço, fazer essas guias na máquina de datilografar. Pegava a guia que eu tinha pegado a matriz na prefeitura, colocava ali, configurava direitinho para poder colocar o valor, para poder colocar o nome do cliente. Aliás, o nome do cliente já vinha, na verdade, impresso. Mas para colocar o valor, para poder colocar a definição do serviço, para poder colocar qual era a alíquota aplicável àquele cliente, fazia ali tudo na guia para poder ir no banco e pagar a guia. Isso eu estou falando de quando eu comecei a trabalhar com contabilidade. Como eu disse, trabalho com contabilidade há 14 anos, né? Então, 14 anos, quando a gente para pensar, é muito pouco tempo para esse tipo de mudança. Se a gente for considerar os anos anteriores, as formas que as coisas mudavam até o início dos anos 2000, tudo mudava de uma maneira muito gradativa, de uma maneira que era mais fácil de acompanhar. E dos anos 2000 para cá, a gente tem uma situação em que as coisas mudam diariamente, como eu disse. O que é realidade hoje pode não ser realidade amanhã. Isso se aplica diretamente ao profissional de contabilidade. Como eu disse, os lançamentos contábeis eles são feitos muito mais hoje de maneira digital. Outra coisa, nós temos os processos dos registros em blockchain. O que é blockchain, gente? Basicamente, blockchain eu tenho um registro que ele é gerado na origem, ele é confirmado na ponta final, né? Então eu tenho um dado que é gerado na origem, ele é confirmado na ponta final, e aquele dado é cruzado e checado. A partir do momento que aquele dado é cruzado e checado, subentende-se que aquela informação foi registrada corretamente. Quando a gente para pensar na realidade nossa da contabilidade, quando a gente para pensar em como é o nosso mundo contábil agora, a gente pode pegar, por exemplo, o registro de uma nota fiscal eletrônica. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho a emissão de uma nota fiscal eletrônica. Hoje ainda, essa nota fiscal eletrônica, a gente precisa fazer algum tipo de download para poder ser relacionado nos sistemas, ou muitas vezes a gente faz o registro dessa nota via o código de barra que tem na nota da DANF,
para poder a gente fazer registro dentro dos sistemas da empresa. Mas se a gente for parar para pensar em como as coisas estão evoluindo, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de blockchain, a realidade que a gente vai ter no futuro é a seguinte: no momento em que o meu fornecedor emitiu uma nota fiscal eletrônica relacionada com a ordem de compra que eu fiz, automaticamente vai vir a verificação de informação para poder eu só confirmar que essa nota, que já passou o registro via aquele código da nota fiscal, é só eu confirmar que aquela nota fiscal realmente foi solicitada por mim. Uma vez confirmado, eu já tenho o registro da nota. Isso significa que cada vez mais o trabalho braçal, o trabalho manual, vai deixar de existir. Se eu tenho uma base de uma origem e de uma confirmação na outra ponta, e isso vai gerar o registro, qual vai ser o trabalho do profissional? Certo? Então, gente, a tendência é que os registros contábeis eles sejam feitos muito mais de maneira digital, seja através dessas tecnologias de blockchain, que eu vou ter uma origem, uma saída, e que dentro... E aí vem um ponto importante, gente. A ponta que é a origem e a ponta que é o fim, elas não são identificadas dentro da rede para usuários externos. Contudo, essa transação ela é pública. Essa transação ela está lá no código. Então, a confirmação de que essa transação existe está lá. A dificuldade para se fraudar, por exemplo, o lançamento é muito maior, certo? Então, a realidade é que a gente vai ter muito menos processos manuais de lançamento. Nós vamos ter muito menos processos manuais de geração de guias para pagamento. Nós vamos ter muito menos processos manuais para geração de obrigações acessórias. Essa é uma mudança que nós não conseguimos interromper como profissionais de contabilidade. Essa é uma mudança que a gente não consegue fazer de forma diferente. É algo que está para acontecer e a gente não consegue mudar. Considerando isso, a gente precisa avaliar quais são as opções. Outro ponto muito interessante, gente, e olhando do ponto de vista do contador, do ponto de vista do auditor também, né, que muitos auditores têm origem contábil, né, começam na contabilidade. Além disso, além da questão dos registros, a gente tem outras atividades que estão relacionadas, por exemplo, à leitura de contratos, atividades que estão relacionadas à conciliação contábil, atividades que estão relacionadas a checking de informações em contratos ou em outros documentos. E aí, gente, outra grande mudança. Nós já temos na realidade de hoje, uma situação em que robôs já estão sendo utilizados para fazer leitura e elaboração de alguns tipos de contrato. Em escritórios de advocacia, em escritórios de auditoria, robôs já estão sendo utilizados para fazer leituras de contrato. Então, gente, a partir do momento que a gente para pensar nisso, a gente vê que atividade de cruzamento de dados, como conciliação, como checking de dados em contratos, etc., elas não vão demandar mais mão de obra humana. Então, elas não vão demandar mais a figura de um contador, elas não vão demandar mais a figura de um auditor para fazer esse cheque de informações, certo? Além disso, atividades como, por exemplo, de circularização, né? Quando a gente faz circularização, precisamos saber se o fornecedor tal tem realmente um contas a receber com o cliente tal, que é o meu cliente. Essas atividades de circularização, quando eu falo, voltando no ponto do blockchain, quando eu falo que um dá entrada no dado e que o outro confirma, a origem da entrada no dado e o fim confirma, isso significa que, não concordam que já está circularizado? Então, as atividades de circularização, de emissão de carta, etc., lógico, o checking vai ter que continuar existindo, o checking vai ter que continuar acontecendo, mas essas atividades que demandam muitas vezes a ação humana para poder gerar uma carta, para mandar de um lado para o outro, ou um e-mail, ou seja o que for, essas atividades, elas não vão mais ser necessárias. E aí você pode estar se perguntando agora, poxa, Paulino, mas você falou que não ia acabar a profissão de contador, mas agora você está falando que não vai ter mais registro, você está falando que não vai ter mais circularização, você está falando que não vai ser mais necessário conciliação contábil, você está falando que não vai ser mais necessário leitura de contrato. Então, o que a gente vai fazer?
A gente que é auditor júnior, que é contador júnior, o que a gente vai fazer então? E aí, gente, é importante a gente ter a seguinte visão. Os nossos trabalhos, eles dependerão de atividades ou de habilidades que estão muito mais relacionadas com a capacidade de perceber ações e de tomada de decisão do que com o registro contábil em si, certo? Isso significa que a profissão de contador vai acabar? Não. Isso significa que o mercado não vai precisar mais de pessoas para fazer registros contábeis. E a gente precisa mudar a forma que a gente vê isso, tá? Um ponto interessante, gente, e que é bom a gente observar é o seguinte. As próprias normas internacionais de contabilidade, quando a gente observa a forma que essas normas elas são redigidas, elas são feitas, elas não têm mais uma objetividade que te diz faça isso, faça aquilo outro. Não existe mais essa figura objetiva de te dizer como você registra algo. Ela te diz os caminhos que você tem para fazer um registro são esses. Analise a figura do negócio, analise o modelo do negócio, analise o contexto do contrato e faça o registro de acordo com esses caminhos que você tem. Isso, gente, é deixar sob júdice ou sob o julgamento do profissional que está preparando essas informações. Isso não se refere a registro, isso se refere a parâmetros, a políticas de como vai ser registrado, porque o registro em si não vai ser feito manualmente, como eu já disse, não vou me repetir. Mas isso está relacionado com parâmetros que vão ser definidos, porque existe uma subjetividade normativa. O que a empresa precisa fazer? Ela precisa trazer essa subjetividade normativa para uma objetividade do negócio. E quando eu digo que a empresa precisa sair da subjetividade normativa para a objetividade do negócio, o que eu estou dizendo é basicamente o seguinte: a empresa precisa de um profissional qualificado para ajudá-la a definir a objetividade, como vai ser feito o registro, que vai ser feito o registro automaticamente depois, mas ela precisa garantir a objetividade e ela precisa garantir consistência desse registro. E ela vai precisar de um profissional que diga isso. Então esse profissional ele precisa ter a sensibilidade para identificar aquilo que é necessário para a empresa em termos de direcionamento, em termos de tomada de decisão, em como fazer. E não o que fazer ou fazer efetivamente, né, executar o registro, certo? É interessante, gente, se a gente olha, por exemplo, a prova, e aí falando mais em termos de avaliação, né? Se a gente olhar, por exemplo, a prova do exame de suficiência, agora, de 2019, para contadores, o exame de suficiência do CRC, a gente vai ver que no exame de suficiência, o volume de questões conceituais já esse ano de 2019, o volume de questões conceituais, ele foi bem maior do que o volume de questões técnicas relacionadas com cálculo. O volume de cálculo esse ano, ele foi bem menor. A quantidade de cálculos que foram requeridos na prova do exame de suficiência foram bem menores. E a gente tem essa visão muito clara de que o próprio conselho ele já está voltando a sua visão para essa questão do conceito e da habilidade que o profissional de contabilidade tem que ter para conseguir direcionar as transações e não simplesmente fazer o registro, porque o registro não vai ser feito mais por ele. E aí, gente, tem um ponto que é muito importante aí, né? Primeira questão, a gente tem ali uma visão de que dentro da contabilidade, quando a gente olha na visão do negócio, a gente tem a figura de que a essência da transação, ou seja, aquilo que está relacionado com a intenção dos participantes em relação àquela transação, muitas vezes ele se sobrepõe à forma que aquilo foi descrito, certo? E aí a gente vem num ponto importante. A máquina, ela interpreta informações. A máquina, ela interpreta aquilo que está descrito. Mas o ser humano, ele sente. E a gente sabe quando a gente está falando do mundo dos negócios, o gut feeling, né? Aquela sensação, a sensação de que algo vai acontecer, ou a sensação de que eu preciso direcionar alguma coisa de alguma forma. O gut feeling, quando a gente está falando do mundo dos negócios, ele é muito importante, né? Gut feeling é o sentir no músculo, né? O sentir no corpo, é a sensação de que eu preciso ter um direcionamento diferente para algo.
E aí a gente tem uma pergunta aqui, né, gente? Que habilidades o contador precisa para desenvolver para lidar com outros departamentos da empresa? E aí vamos entrar lá, gente. Era exatamente o ponto que nós íamos entrar agora. Então a gente fala que o gut feeling, né, o sensação, o sentir é muito importante. A gente precisa então também, o profissional, e agora entrando propriamente na resposta da pergunta que a gente colocou no início, quais são as habilidades necessárias para o profissional alcançar isso? O profissional, para alcançar isso, ele precisa ter assertividade. Qual o significado da palavra assertividade, gente? O significado da palavra assertividade é conseguir garantir confiabilidade nas informações que eu gero, conseguir garantir segurança naquilo que eu digo para auxiliar em uma tomada de decisão. Eu preciso me basear em premissas firmes e eu preciso ter firmeza também de posicionamento. Para que eu consiga manter a assertividade, eu preciso ter firmeza de posicionamento, eu preciso ter firmeza nas falas. Isso, gente, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É uma habilidade, dentro daquelas classificações que a gente disse no início, ela é uma habilidade interpessoal, né? Além disso, eu preciso ter objetividade. Isso é algo, gente, que muitas vezes falta nos contadores atualmente. Como a gente está acostumado muitas vezes a lidar com o registro contábil, como a gente está acostumado muitas vezes a lidar com o detalhe, como a gente está muito acostumado muitas vezes a lidar com a execução, a gente não tem aquela visão do todo do negócio, muitas vezes, para que a gente consiga ir direto ao ponto em algumas discussões. Às vezes em reuniões a gente fica preso ao número, já vi muito isso acontecer. Às vezes em reunião a gente fica preso ao número, mas na verdade a resposta que a empresa quer não é isso. A resposta que a empresa quer é, dentro desta determinada transação, ou dentro dessa operação da empresa, o que eu preciso fazer para garantir que o registro contábil fique ok? E o que eu preciso fazer para garantir que os resultados que estejam representados na contabilidade sejam os resultados que de fato eu esperava quando eu fiz essa operação. E aí, quando a empresa me pergunta isso, ele quer saber objetivamente a resposta. Ele não quer saber do número, ele não quer saber qual é a norma que permeia essa decisão. Ele quer objetividade. Objetividade é uma habilidade que pode e deve ser treinada também. Outra coisa, que está mais relacionado dentro daquela classificação que a gente falou, com habilidades cognitivas. Percepção. Percepção. E aí, até voltado para essa pergunta que foi feita, né? Qual é a habilidade que precisa para se comunicar com outros departamentos da empresa? Eu preciso ter percepção. Percepção do quê? Percepção do negócio. Percepção das pessoas envolvidas no negócio. Quando eu estou falando de comunicação com os departamentos da empresa, eu vou ter comunicação com o departamento jurídico, eu vou ter comunicação com o departamento tributário, caso o contábil seja separado do tributário. Eu vou ter comunicação muitas vezes com o departamento de engenharia, eu vou ter comunicação com as áreas de negócio, eu vou ter comunicação com o departamento de vendas, porque hoje o trabalho do contador não está restrito à sua mesa. O trabalho do contador não está restrito ao seu computador, não está restrito ao registro. A gente já disse isso. Então o contador ele vai precisar ter uma percepção da sua volta, ele vai precisar ter uma percepção do mercado, ele vai precisar ter uma percepção do negócio, ele vai precisar ter uma percepção do meio, uma percepção de qual é a necessidade da empresa para que ele consiga alcançar estas necessidades e atender essas necessidades. É uma habilidade cognitiva, mas apesar de ser uma habilidade cognitiva e de, em tese, a gente desenvolver isso ao longo da vida, a percepção ela também pode ser desenvolvida a partir do momento que a gente detém um maior conhecimento da realidade do negócio. Então, estudar a sua empresa, estudar o seu negócio, é extremamente importante para você desenvolver essa percepção. Outra habilidade que o profissional precisa ter, a capacidade de, entendendo esse negócio, é a tal da empatia, né? Está na moda falar empatia. Eu até tentei não trazer isso como uma habilidade necessária, mas é impossível. Mas é porque eu acho que tem se falado tanto em empatia que parece que tem se perdido o sentido da palavra. Mas é a tal da empatia. O contador, nessa realidade agora, ele precisa também ter a capacidade de entender aquilo que as outras áreas de negócio colocam, entender aquilo que é colocado pela empresa e a partir do entendimento daquilo que é colocado pela empresa, o contador ele precisa trazer as respostas se colocando na posição daquela pessoa. Por quê? Se o contador se ativer, né, se ele estiver concentrado apenas naquilo
que são determinações relacionadas com a sua vida da contabilidade, se o contador está preso só à questão técnica, se o contador está preso só à questão normativa, ele não vai conseguir se sentar com as outras áreas do negócio e tentar buscar alternativas que estejam igualmente corretas. Quando eu disse que a norma ela não é objetiva, quando eu disse que a visão contábil hoje ela não é objetiva, ela traz subjetividade, é exatamente porque dentro do contexto do negócio, eu preciso ter essa visão do negócio, então eu preciso ter a percepção, acabamos de falar, né? Eu preciso ter a visão desse negócio e eu preciso conseguir me colocar no lugar das outras áreas, eu preciso conseguir me posicionar junto às outras áreas para poder eu conseguir, com isso, chegar a caminhos que sejam aceitáveis do ponto de vista da minha visão contábil, né, do ponto de vista normativo, mas que atendam à necessidade do negócio. De uma maneira bem clara, gente, eu preciso aprender a me colocar no lugar dos outros quando eu falo do negócio da contabilidade, porque eu não posso permitir que a contabilidade trave o negócio. Eu, como contador, não posso permitir que a contabilidade trave o negócio, certo? Então eu preciso ter essa capacidade de me colocar no lugar das outras áreas. Eu preciso ter a tão falada empatia, né? A tão comentada empatia. Além disso, eu preciso ter uma capacidade de comunicação, de comunicar as minhas ideias. A objetividade que eu disse antes, a assertividade que eu disse antes, elas estão diretamente relacionadas com a minha capacidade de comunicação, certo? Todas essas, gente, são habilidades interpessoais, elas são desenvolvidas. Além delas, o contador 4.0, o contador nessa realidade atual, ele precisa ter habilidades técnicas. Dentre as habilidades técnicas que o contador precisa ter, estão as próprias normas internacionais de contabilidade, que são várias. Está o conhecimento em custos, está o conhecimento de mercado. Porque quando eu falo de se colocar no lugar do outro, quando eu falo de tentar enxergar aquilo que o outro enxerga, eu estou falando também de enxergar a visão do mercado. Por quê? O contador é elaborador de demonstração financeira. Como elaborador de demonstração financeira, mais uma vez, por mais que os registros sejam feitos automaticamente, quem vai se comunicar com o mercado é quem está elaborando, é quem está escrevendo. Quem vai se comunicar com aquele interlocutor é o contador, que é o elaborador de demonstração financeira. E este elaborador de demonstração financeira, ele precisa ter em mente que ele tem que ter as habilidades técnicas necessárias para elaborar uma boa demonstração financeira. Então, dentro das habilidades técnicas, ele precisa conhecer as peças contábeis a fundo, ele precisa conhecer as demonstrações contábeis a fundo, ele precisa conhecer a visão do mercado, ele precisa aprender a se colocar na posição do mercado para saber o que o mercado precisa absorver de informação quando se trata de demonstrações financeiras, ele precisa ter uma visão daquilo que o mercado espera saber para que ele consiga aplicar isso, né? Então, para que ele consiga aplicar a comunicação, a habilidade interpessoal, ele precisa ter uma habilidade técnica, que é o conhecimento das peças contábeis, das notas explicativas, dos requisitos de divulgação. Tudo isso é habilidade técnica. Conhecer, demonstração financeira, nota explicativa, requisitos de divulgação, tudo isso é habilidade técnica e o contador precisa ter. O contador precisa ter uma boa capacidade de escrever. Saber escrever, ter habilidade de escrita é algo necessário para o contador. Nós sabemos que não existe uma matemática muito complexa por trás da contabilidade, né? Matemática da contabilidade é normalmente subtração, adição, divisão e multiplicação. Basicamente é isso que a gente tem de matemática dentro da contabilidade. Mas nós precisamos saber interpretar números e apresentar esses números, e isso depende de uma habilidade de escrita. Isso depende de uma habilidade conceitual, que é uma habilidade técnica. Eu preciso conhecer a fundo aquilo que eu estou falando. Mais uma vez, eu preciso ter conhecimento das demonstrações financeiras. Eu preciso ter conhecimento dos requisitos de divulgação. Eu preciso ter outros conhecimentos associados, como, por exemplo, e aí mais uma habilidade técnica, matemática financeira. Porque existem notas explicativas que estão relacionadas com matemática financeira. Gente, outra coisa que é extremamente importante, eu preciso ter visão de gestão aplicada às demonstrações financeiras.
Eu preciso ter uma visão daquilo que o gestor quer enxergar. Então, quando eu estudo demonstrações financeiras, quando eu desenvolvo essa habilidade para demonstrações financeiras, eu preciso desenvolver essas habilidades sempre com a visão de gestão. Por quê? Não é só preparar, é entender e comunicar. Então, eu preciso ter essa visão. Quando eu estudo demonstrações financeiras, eu preciso conhecer o mercado, entender a realidade dele. Além disso, gente, outra habilidade que é importante, extremamente importante na realidade do profissional hoje, é aprender algum tipo de linguagem de programação, ainda que seja uma linguagem de programação simples, que seja, sei lá, que seja nem que seja uma modalidade de programação muito complexa, mas que você aprenda, por exemplo, um VBA para aplicar a SAP-Script, por exemplo. Que você aprenda como são os parâmetros daqueles sistemas que são utilizados, os ERPs da empresa. Que você aprenda quais são esses parâmetros para que você consiga parametrizar de maneira correta os registros. Como eu disse, os registros vão ser feitos automaticamente, mas os parâmetros serão definidos por pessoas. Ainda que a gente tenha a figura da inteligência artificial, ainda assim, dentro do processo, ela aprende os processos observando aquilo que são feitos por pessoas. O processo em si, como um todo, né? Então, a gente precisa aprender qual é o funcionamento por trás desses sistemas. Além disso, gente, a gente precisa ter um conhecimento muito claro da origem destes registros. Por quê? Para eu comunicar, eu vou precisar saber qual é a origem desses registros. Então, eu preciso sim saber aquela visão de como eu registro um ativo, de como eu registro um estoque, de como eu registro qualquer tipo de transação, isso aplicado a mercados diferentes. Você pode me perguntar assim, Paulino, mas isso não está relacionado aos conhecimentos que a gente já adquiriu na faculdade? Sim, estão relacionados aos conhecimentos que você já adquiriu na faculdade. Só que na faculdade, normalmente a gente ouvia falar de uma máquina que produzia com ativos imobilizados, né? A gente ouvia falar de uma máquina que produzia, né? Eu tenho um ativo imobilizado, é uma máquina, ela produz um produto, que esse produto é vendido. Hoje a figura do ativo intangível, ela é muito mais forte em alguns negócios do que a figura do ativo imobilizado. Então eu ter a habilidade de conhecer isso a fundo, né? Eu ter a habilidade de entender essas características reais das empresas e aplicar isso diretamente a uma transação é extremamente importante. Lembra, gente, competência é conjunto de conhecimento com habilidades que te dá uma capacidade de tomar uma decisão, de tomar uma ação em um determinado momento. Então a gente precisa ter essa habilidade de perceber, mais uma vez a percepção, perceber qual é o conhecimento que eu preciso aplicar naquele momento, certo? Além disso, eu preciso ter todos os conhecimentos que eu já citei, conhecimento de custo, conhecimento de como registrar um ativo imobilizado, demonstrações financeiras, nota explicativa, divulgação, para que a gente consiga, de fato, desenvolver uma boa relação. Isso, gente, vai culminar no quê? Isso vai culminar em um contador que consegue observar as transações no negócio, que consegue atender. E um ponto, gente, que é importante a gente ter é o seguinte: aquele contador operador, ele não vai existir. Quando eu falo contador operador, é aquele cara que registra, gera uma transação, faz uma demonstração financeira e entrega. Esse contador ele vai deixar de existir. A curto, médio e longo prazo, porque a gente sabe que essas dinâmicas elas são percebidas de uma maneira mais rápida em mercados mais desenvolvidos, um pouco mais devagar em mercados menos desenvolvidos. Além disso, a gente tem uma percepção de que isso acontece mais rápido em maiores empresas, mais devagar em empresas menores. As microempresas acabam recebendo esse tipo de mudança de uma maneira bem mais lenta. Mas a curto, médio e longo prazo, a figura do contador, executor, operacional, que faz registro, gera demonstração financeira e entrega, esse vai acabar. Qual vai ser o contador que vai permanecer? O contador que vai permanecer é aquele que tenha conhecimento de normas internacionais de contabilidade, que tenha habilidades como percepção, que tenha habilidades como habilidade técnica, como
conhecimento de demonstração financeira, como eu já disse, que tenha habilidade técnica de matemática financeira, que tenha habilidade interpessoal de comunicação, que tenha habilidade interpessoal de assertividade. É esse cara que vai sobreviver. Por quê? A visão do contador ela vai ser muito mais analítica, o cara precisa estar muito mais voltado para o negócio, o cara precisa ter uma capacidade de gestão, o cara precisa ter ação para tomar decisão. O contador do futuro é um contador tomador de decisão. Se você não desenvolver as habilidades necessárias para manter essa assertividade e não for um tomador de decisão, você não vai permanecer, você não vai perpetuar dentro do mundo da contabilidade nos próximos 20 anos. Isso é um fato, certo? Então, respondendo aquela pergunta do início, quais são as habilidades necessárias? Comunicação, assertividade, percepção, habilidade com matemática, habilidade com escrita, habilidade com demonstrações financeiras. Essa é a resposta. Com isso e com o conhecimento técnico, contábil, conceitual, você consegue permanecer relevante, você consegue permanecer como um profissional contábil nos próximos anos. Certo, gente? Não sei se alguém que está aí online tem alguma dúvida, se eu respondi tudo. Por favor, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa. Eu sei que pode ter profissionais de áreas diferentes aí, pode ter profissional do escritório aí que ficou assustado com o que eu falei. Então, por favor, comente se tiver alguém que é profissional de escritório ou que é profissional de empresa, alguém que queira fazer alguma pergunta a respeito disso, a respeito dessas habilidades que eu comentei, pode ficar à vontade, por favor, gente. A gente está aberto aí para poder responder essas perguntas. Se vocês quiserem também alguma percepção de... então, ok, Paulino, você falou das habilidades, mas em termos de conhecimento, qual é a matéria que eu devo aprender primeiro? O que eu preciso direcionar? Como que eu vou aprender? E aí é uma pergunta interessante, né, gente? Como que eu vou aprender? Curso, leitura, treino, né? Aplicação prática, ler coisas relacionadas com contabilidade e coisas não relacionadas com contabilidade é extremamente importante, né? Fazer atividades não relacionadas à contabilidade, se envolver nos negócios da empresa onde você está, analisar o mercado, estudar o mercado, fazer cursos voltados para a contabilidade de grandes empresas, fazer cursos voltados para a visão prática é extremamente importante, né? Extremamente relevante. Obrigado aí ao pessoal que tá dando boa noite. E é isso, gente. Eu acho que é isso. A gente já cobriu todos os pontos, né? Mais uma vez, a visão preciso ter percepção, preciso ter uma boa comunicação. Acho que esse é o ponto principal. Preciso ter assertividade. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? A gente pode encerrar. Estamos aqui há quase 1 hora juntos, mas não tenho preocupação com relação ao tempo. Acho que o importante é a gente sair daqui com todas as nossas dúvidas e as soluções que a gente precisava sanados. Caso não haja pergunta aí por parte dos participantes, vou aguardar um pouco para poder ver se tem perguntas. Mas antes, né, de concluir, gente, eu queria falar o seguinte. Como eu disse, a gente precisa ter conhecimento, né, uma tendência de conhecimento, conhecimento das tendências de mercado, nós precisamos ter um conhecimento da realidade do mercado, nós precisamos atender ao mercado com esse conhecimento. E aí, como que a gente consegue esse conhecimento? Esse é o caminho que nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Então, a EPC Experts, a gente está aqui, como eu disse lá no início, muita gente não estava na hora que a gente começou essa live. A EPC Experts está no mercado com o objetivo de revolucionar a educação, não só na área de contabilidade, como em outras áreas. Mas falando de contabilidade, o que nós queremos é trazer essa visão para vocês, essa visão analítica, essa percepção do que está sendo feito na contabilidade, essa percepção de negócio, né? Então, nós temos os nossos cursos, e o nosso curso Manual de Contabilidade na Era Digital, Como Ser um Contador 4.0, ele vai trazer essa visão, que é uma visão de o que eu preciso saber, então conhecimento, o que eu preciso saber para ser um bom profissional contábil no futuro. O que as empresas estão praticando e vão passar a praticar no futuro. Conhecimento. Como eu vou perceber isso? Percepção, habilidade. Como que eu vou perceber isso?
Como que eu vou garantir que a minha comunicação seja uma comunicação assertiva? Como que eu vou garantir que eu seja ouvido pela administração do negócio, que eu seja ouvido pela auditoria, que eu seja ouvido pelo mercado, né? Eu, como empresa, seja ouvido pelo mercado. Então, nós vamos trazer essa visão dos nossos cursos, né? Manual da Contabilidade na Era Digital, Como Ser um Contador 4.0, é o nosso curso. A gente vai trazer essa visão. Então, a gente vai trazer o conhecimento, a gente vai discutir com vocês as habilidades necessárias, com entrevista com profissionais de mercado, com os experts do mercado, né? Então a gente vai discutir com você essas habilidades que são necessárias a você como profissional e, consequentemente, te preparar para ser um contador 4.0. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente busca. Espero que tenha atendido a vocês, né? Tenha atendido a pergunta que nós nos propusemos com relação às habilidades e competências necessárias para o profissional nesse mercado, nessa era digital. Como a gente aí não tem nenhuma pergunta, espero que a falta de pergunta seja porque de fato eu consegui suprir as dúvidas das pessoas, certo? Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos por ter visto até esse momento. Acessem o nosso site www.epcexperts.com.br. Lá nós temos vídeos, nós temos artigos, nós temos informações voltadas para a contabilidade. Acesse também os nossos minicursos. Nós liberamos 3 minicursos gratuitos, que são como definir políticas contábeis para estimativas, como definir políticas contábeis para gastos, despesas, e como definir políticas contábeis para provisões. É um minicurso, modéstia à parte, porque fui eu que fiz, mas sem falsa modéstia, é um minicurso que, apesar de ser mini, ele é bem completo em te dar o direcionamento de como fazer isso. Então, eu te recomendo que faça. É um bom minicurso, é bacana de assistir, bem dinâmico, bem acelerado, você não vai perder tempo ali e com certeza você vai sair com algum insight bacana para aplicar ao seu negócio. Então, acesse nossos minicursos no site www.epcexperts.com.br, cadastre lá o seu e-mail, você vai receber o link para poder fazer o minicurso, certo? É isso, gente. Se nós não tivermos nenhuma pergunta, nós vamos encerrar aqui. Agradeço a vocês pela participação mais uma vez. Quero dizer que a gente vai deixar essa live disponível, tá? Eu estou gravando essa live vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Então, por favor, acesse e o nosso site, claro. Por favor, acesse EPC Experts e a gente vai estar sempre com vocês. E aí, gente, por favor, coloque nos comentários, quando a gente soltar o vídeo dessa live, ou até mesmo agora, coloca nos comentários, por favor, temas que vocês querem para as próximas lives. A nossa intenção é fazer uma live por semana. Então, por favor, coloque algum tema que você quer. Paulino, eu quero que você fale a respeito de gestão de estoques nessa nova realidade. Ou eu quero que você fale a respeito... Lógico que a gente não vai esgotar o tema, né, gente? Mas, Paulino, eu quero que você fale a respeito de como está essa questão de ativos intangíveis. Ou eu quero aprender mais a respeito do tema XPTO. Coloca nos comentários, seja nos comentários aqui hoje da própria live, ou seja nos comentários dos vídeos que vão estar disponíveis no YouTube e nas outras redes sociais. Coloca nos comentários o que vocês querem, porque vocês colocando o que vocês querem, a gente direciona para as próximas lives, tá? A intenção nossa é continuar fazendo recorrentemente, pelo menos uma vez por semana. Então a participação de vocês com temas é extremamente importante para a gente, para que a gente consiga desenvolver aí a nossa relação junto com vocês. Mais uma vez, acessa www.epcexperts.com.br, EPC Experts no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Muito obrigado, gente. É isso. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana. Aproveitem, descansem. É isso. Muito obrigado. Tchau.